Salve camaradas do canal Fermentando a Revolução. Já vou pedir para vocês se inscreverem, comentarem, curtirem, compartilharem, enfim. Contribuam aí com o canal, divulgando nossas ideias, que hoje nós vamos falar sobre um assunto bem delicado. É uma questão que passa sobre o consumo consciente e a relação da sua cervejinha com o novo ensino médio, né? Bom, camaradas, hoje vamos falar sobre o consumo consciente e a relação, né, da Ambev, né, que é a maior empresa de cerveja no Brasil, com a reforma do ensino médio, esse novo ensino médio aí que pretende acabar com as disciplinas e colocar, assim, em vez do aluno aprender sobre história, física, matemática, ele vai aprender a fazer bolo, né? Ou seja, imagina o que seria isso aí, né? Primeiro vamos começar falando uma figura fundamental disso aí, né? Que vai aparecer aqui o Lehman, né? Não é esse Lehman não, é o outro Lehman. Esse aí já nem joga mais, né? Enfim, o Lehman, ele é um grande empresário, né? Como todo capitalista, ele quer explorar a gente, enfim, e utiliza de todos os meios para isso. Um dos principais acionistas da Ambev, recentemente envolvido também num escândalo aí nas lojas americanas, né? Com as falcatruas lá, e também o responsável pelo Instituto Lehman, né? Curiosamente, tem o mesmo nome, enfim, aonde ele financia uma série de deputados que apoiaram esse projeto do novo ensino médio, né? Esse projeto extremamente uma privatização por dentro, digamos assim. Então o Lehman, ele como tem esse grande conglomerado de empresas, né, e cresceu dentro dessa estrutura, muito apoiando o golpe em 2013, né? Não podemos esquecer que o Lehman faz parte daquele grupo de empresários que estava ali financiando o golpe, né? Mais tarde, no governo Bolsonaro, recebeu uma bela mesada, a gente vai colocar aqui também as informações sobre essa bela mesada que o Paulo Guedes deu para o Lehman, né, durante o governo Bolsonaro. Ele agora está envolvido diretamente com através de seus deputados, seus parlamentares, com essa reforma do ensino médio, né? Então, a gente vê que tem um conjunto de ações que esses empresários pensam, né, tendo como principal figura o Lehman, né, o que deve ser o ensino para o país. Então, esse novo ensino médio, a gente explicar um pouco melhor o que significa esse novo ensino médio. É uma reforma que teve no ensino médio que faz com que a maioria das matérias tradicionais, né, como português, filosofia, história, química, biologia, percam espaço na grade, né, para matérias que a gente não sabe muito o que quer dizer, tipo projeto de vida, temas um pouco abstratos, né, que talvez são até interessantes, como, por exemplo, sociedade brasileira e a discriminação, né? Poderia ser um tema interessante, mas isso é colocado de forma muito vaga e em prejuízo ao conteúdo específico mesmo que o aluno deveria aprender, né? Então, tipo coisas como que os liberais gostam de dizer, por que a gente aprende sobre física e química no colégio se a gente deveria estar aprendendo como preencher o imposto de renda? Falei, olha, o que é mais interessante, você aprender o funcionamento das coisas ou aprender a responder um formulário, né? Então isso nitidamente é um rebaixamento do ensino no país, né? Como a gente sabe também, o Paulo Freire já colocou isso algumas vezes, né? O fracasso do ensino no Brasil não é uma coisa ao acaso, é um projeto. E essa reforma do ensino médio está muito dentro desse projeto de transformação, né? De rebaixamento cada vez maior do ensino médio. Então a gente vê que há um movimento do capital, principalmente desse capital ligado a essas estruturas bem maiores, né, no posicionamento de rebaixamento da educação, diminuição dos direitos trabalhistas. Então uma relação, por exemplo, com a reforma trabalhista que ocorreu no ensino, né, no governo Temer, né, também foi importante, aquela flexibilização toda, né, do negociado sobre o legislado, né? Então, todas essas coisas compõem as ações que o capitalismo brasileiro, né, que esses capitalistas brasileiros fazem contra o povo, né, atacando em todos os aspectos. E aí, onde é que está também, né? Onde está a questão da Ambev aí? A Ambev, ela ocupa o espaço da empresa, né, das maiores empresas do mundo, um grande conglomerado, que controla a venda da cerveja no Brasil, praticamente, né? Então, como é que você, né, um pequeno produtor de cerveja, ele não vai nunca conseguir competir com a Ambev? E a gente vê que muitas vezes a gente está associando o consumo, né? A gente está alimentando esse tipo de consumo e não está refletindo sobre a origem, né? Sobre o que a gente está alimentando,
quando a gente consome determinado produto. Claro que aqui não é uma questão para a gente culpabilizar a pessoa, né, o consumidor, claro que não. A gente consome aquilo que a gente tem condições, mas é interessante sempre a gente pensar a origem do produto, né? Pensar o que está sendo gerado a partir daquilo ali. Como a gente já falou também do trabalho escravo, dessas questões, né? Por exemplo, né, aqueles vinhos lá da vinícola Aurora, né, que eram produzidos com trabalho escravo. Então, quando a gente pensa também nessa estrutura, né, numa figura aí que tem uma série de falcatruas, né, que atua de forma extremamente danosa à classe trabalhadora no Brasil, também está associado a esse tipo de consumo, né? Tipo, a gente ter cuidado para não reproduzir isso e pensar um pouco mais, refletir um pouco mais sobre o consumo que a gente tem. Então essa que é a dica, esse que é o vídeo de hoje, um vídeo um pouco mais curto, mas que propõe uma reflexão interessante aí para a gente pensar sobre o consumo consciente. Isso aí, galera, valeu! Não se esqueçam de comentar aí, né? É sempre importante esses comentários para a gente poder desenvolver mais o nosso trabalho aqui. Valeu, galera, até a próxima! Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you.